Eu sou Patrícia Werneck, sou bailarina. Como bailarina atuo, venho atuando em diversas frentes da dança. Sou coreógrafa, assim, criadora dos trabalhos, a parte de movimento, a parte de tudo. Produção, tudo. Sempre nesse universo da dança, universo do movimento, é quem eu sou, né? Eu sou Celso Nascimento, músico, compositor de trilha sonora, trabalho com artes cênicas em geral, teatro, dança e trabalho como sideman também, acompanhando bandas e cantores. Nós somos a Companhia Nós Lá em Casa, que já tem alguns anos, acho que uns 13 anos. A Companhia Nós Lá em Casa nasceu da nossa junção mesmo, assim, como músico e bailarina. A gente sempre teve a intenção de trabalhar com essas duas linguagens de forma não hierárquica, as duas com o mesmo peso, com as mesmas intensidades, um diálogo constante, trabalhando em criação de espetáculo e, ao mesmo tempo, na interação com os locais onde a gente se apresentou. Nas nossas apresentações, a gente sempre teve uma preocupação em não ficar só no campo do palco, Esse é um dos pontos, mas a gente sempre quis trocar com as pessoas do lugar, com as pessoas da dança, com as pessoas da música, com as pessoas comuns, no sentido de que elas não estavam vinculadas a nenhuma dessas áreas. Então tem oficina, a gente normalmente quer interagir mais com as cidades que a gente vai ou com os lugares onde a gente está. Respirando. E esse é o núcleo da Nós Lá em Casa, Nós dois. Que, na verdade, Nós Lá em Casa passam pessoas do vídeo, que fizeram os vídeos, uma fotógrafa que normalmente trabalha com a gente, que é uma ex-bailarina, quer dizer, tem um pessoal próximo a esse núcleo que fica orbitando nos nossos trabalhos também. Se eu for ver a Companhia Nós Lá em Casa, o que eu vou ver? O que tem de vocês, não só de pesquisa, mas de movimento, de música, o que eu vejo, o que eu ouço? O que eu vejo, assim, do diferencial, é uma conversa muito íntima entre o movimento sonoro e o movimento dançado.
né? Essa é, assim, a célula máter da Nós Lá em Casa, né? Em princípio, as nossas inquietações artísticas, trabalhávamos juntos em outros projetos de outras pessoas, e essas inquietações nos levaram a formar Nós Lá em Casa para ter essa conversa, som e movimento, né? E é sempre ao vivo, né? Até agora. Pode vir surpresas por aí, mas até agora é sempre ao vivo, que a produção sonora e a improvisação, com algumas estruturas, a improvisação junto ao movimento dançado. E tem que eu vejo de peculiar, assim, é um refinamento mesmo no nosso trabalho, na nossa escuta, onde a gente não consegue mais perceber, e muitas vezes a gente tem retorno disso, de público também, quem está comandando a ação, né? Não é que o Celso toca uma música e eu danço a música, e não é que eu danço e ele toca. A gente tem um refinamento de escuta e que essa fronteira, ela está muito diluída. Né? É um trabalho que tem dança o tempo inteiro, eu danço o tempo inteiro, o Celso toca o tempo inteiro, e ele tem silêncio, porque tem um momento de encontro que ele é preciso, assim, então dá uma certa suspensão, a sensação de suspensão que eu chamo de silêncio. E esse silêncio ele é conseguido também por um treinamento de Tai Chi Pai Lin, né, que Patrícia é instrutora de Tai Chi, e normalmente fazemos o Tai Chi antes de atuar, e isso, eu falo como músico, assim, amplificou a minha escuta de uma maneira muito grande, né, essa prática. E é a prática da serenidade. Eu tive a felicidade, várias felicidades. Primeiro, de ter grandes mestres de várias áreas, né? De dança, das artes cênicas, da música. Tive a possibilidade de estudar com gente muito legal, como Kohlreuter, e de trabalhar com muita gente boa. Mas quando eu falo, não são só músicos. São músicos, iluminadores, diretores, bailarinos, atores, atrizes. E esses mestres, eles passam desde da música, vamos dizer assim, que é meu instrumento de comunicação com a vida, até a filosofia. Eu sou musicoterapeuta também, me formei nisso, então também tem esses pensadores da mente humana que se dedicaram sua vida. Tudo isso foi moldando, e quando eu me expresso musicalmente num diálogo, eu normalmente estou em diálogo com uma outra linguagem artística, todo isso aparece. Assim. Para mim, né, o que eu acho que eu ainda estou me moldando o tempo inteiro, né, porque isso vai aparecendo coisas que vão, né, às vezes a gente tá numa trajetória, num caminho assim, e tem algumas pessoas, algumas coisas que são ícones, né, que são, você fala assim, nossa, isso aqui me
me modificou. Outras você vai ver mais tarde que aquilo lá atrás teve uma força grande, né? Foram encontros que realmente falaram assim, opa, aqui mudou alguma coisa. Né? Então eu vejo isso, né, com Dudu, eu vejo isso com Sônia Mota, eu vejo isso com Jerusa Chang, que é minha mestra de Tai Chi. A minha passagem pelo primeiro ato aqui foi importante, mas tem coisas também que vão além disso, assim, que desse universo mesmo de trabalho. Tem alguns encontros, assim, com uma senhorinha das ervas, sabe? Que a gente encontrou a dona Zefa. Zefinha? Zefinha das ervas, lá na Paraíba. A mulher vive ali no meio de uma barraquinha cheia de semente, cheia de erva. Ela está ali, né? Feliz, daquele jeito dela. Aquela de Capitólio, da Cachoeira. Da Cachoeira. Da Maria Concebida, o nome dela. Maria Concebida. Né? Maria Concebida é uma bruxa. Uma bruxa que vive ao pé de uma cachoeira, né? Ela está feliz, ela está plena, né? Aí te coloca, né, assim, para olhar o que é estar pleno, né, na sua vida, assim. Diferença entre o Celso e eu é que eu sou mineira, o Celso é paulista, né? E eu fiquei 15 anos em São Paulo. Eu achava São Paulo mais competitivo, né? Mas vamos lá, né? Mas vamos, né? Eu tô indo. Isso hoje eu vejo que tem uma diferença, assim. Eu acho que aqui também entrou num lugar todo mundo mais correndo atrás do trabalho, assim, né? No modo de trabalhar tem uma diferença, assim. Aqui a gente brinca que aqui tudo precisa de um cafezinho, né? Todo trabalho, isso é ótimo, né? É ótimo, assim, tem uma coisa caseira que é muito gostoso e que às vezes eu ainda estranho. Assim, é ótimo, mas ainda eu cheguei aqui com um ritmo um pouco, né, vamos, tá, que horas que é, tá, ok, tchau, acabou, puf, né? Maneira de trabalhar, desenvolvi toda uma carreira lá, é bem paulistana e fora isso eu trabalhei instituições, assim como o Teatro Municipal de São Paulo, que eu era músico lá, que te pede a excelência, né? E um rigor. Agora, eu estou descobrindo esse novo jeito de chegar à excelência, porque tem muito trabalho bom. Eu tinha aqui em Belo Horizonte, tinha uma época que eu fiquei lá e aqui, né? Fiz uma transição, eu ficava um pouco lá, então eu assistia muito mais coisas em Belo Horizonte do que em São Paulo, que tem uma oferta grande. E detalhe, aqui tinha mais público, né? Eu já morei fora de São Paulo também e já tive essa ilusão de ver de longe e achar que estava tudo maravilhoso. Não, você tem espetáculo lá que você tem meia dúzia de gato pingado. Aqui eu fui assistir um grupo jovem de música contemporânea, num domingo o teatro estava lotado. Né? Eu vejo que o envolvimento cultural aqui é muito forte. Éramos sediados em São Paulo ainda, né? Eu e Patrícia morávamos em São Paulo e fomos contemplados com um prêmio
montamos o primeiro espetáculo Valsa Crua. Valsa Crua, ele tinha, né, a gente trabalhava com mais duas bailarinas jovens, né, estavam na faculdade lá de dança, em São Paulo, e muito interessantes, assim, me instigavam um pouco como bailarina, me instigavam também como coreógrafa, né, no sentido de troca, né, de trazer elementos para mim novos. E foi um trabalho que teve muito, a gente trabalhou muito com elemento cênico, né? Os instrumentos eram formados por baldes, bateias, coisas que a gente foi descobrindo aqui em Belo Horizonte. A gente fazia umas saias de plástico que também traziam não só uma sonoridade interessante durante o movimento, mas tinha uma coisa plástica muito bonita e luzinhas de Natal. Foi uma imersão assim, nesse universo de trabalhar com outras pessoas mais jovens, né, com outra formação, com outra linguagem muitas vezes, e construir um espetáculo que teve luz também do André Boll, que é um iluminador muito querido lá de São Paulo, assim, muito forte assim, nas propostas dele de luz. Ele trabalhou com a gente algumas vezes. Aí foi uma coisa que a gente trouxe, né, para o nosso trabalho, que era forte, que assim, não é que a gente faz o trabalho e a trilha chega depois, ou a trilha chega antes e o trabalho vem depois. Todos os ensaios tinha músico, tinha bailarinas, né, tinha os elementos que a gente estava trabalhando. Então foi uma conjunção de coisas, né? No ano seguinte, novamente contemplado com um prêmio de incentivo, montamos o espetáculo 5, que era baseado nos 5 elementos da medicina tradicional chinesa. No processo do 5, eu estava totalmente mergulhada nesse processo do Tai Chi Pai Lin, né, que é um Tai Chi fundamentado na medicina tradicional chinesa, um Tai Chi voltado para os treinos internos, para a meditação em movimento, para a cura, né? E aquilo era muito forte para mim, assim, como possibilidade de mudança, né? Conhecer o Tai Chi mudou muito a minha forma de dançar, né? Mudou muito o meu jeito de me mexer, a amplitude do movimento, as conexões, como que o meu corpo respondia, né? Chegava ao fim do movimento, se é que existe fim de movimento, né? Um dos pontos é exatamente esse, assim, quando uma coisa termina, a outra já nasce. Isso, a gente fez muita prática de Tai Chi com todos, né? Para poder iniciar o processo. Ao final desse processo, nós tivemos a necessidade de ficar só os dois, né? Os 2 espetáculos anteriores tínhamos 2 bailarinas. E desenvolver, aprofundar mesmo essa linguagem, essa conversa de movimento sonoro com movimento dançado e tal. Aí montamos o primeiro espetáculo, montamos uma trilogia, Estudo para uma Dança. Estudo para uma Dança era realmente um estudo sobre um trabalho meu solo, que se chama Uma Dança. Né, no Uma Dança era eu em diálogo com a luz, também do André Boll. A música era mecânica, né, músicas já compostas previamente, não eram do Celso. E aí eu quis retomar esse trabalho, né, a gente pensou nisso, em retomar com o Celso, como que seria isso,
com o Celso, com uma música composta ali instantaneamente no momento, junto comigo. Com uma leitura minha, musical, com sonoridades completamente diferentes, instrumentos e tal, mas com base nas 3 estruturas do espetáculo Madonna. Que tinha 3 estruturas musicais muito claras. Depois, Influxos, também contemplado com prêmio de incentivo, que era baseado nos meridianos da medicina tradicional chinesa. No 5, a gente trabalhou muito trajetória de meridiano de energia no corpo. E o que essa trajetória como que essa trajetória te faz executar algum movimento, né? No Influxos, eu retomei isso para mim, né, como estímulo, como dispositivo para a criação dos movimentos, para a execução dos movimentos. E o Celso também mergulhou num universo sonoro bem peculiar. Bem assim, oriental, bem oriental, embora não fossem instrumentos orientais. Eu utilizei até objetos de decoração de casa para fazer instrumentos, combinei encerros africanos, só que com escala pentatônica, escala chinesa, né, jogo de gongos, mas não era... Tinha um gongo fabricado industrialmente, outro que eu fiz, e 3 tigelinhas de servir salada afinadíssimas, que eu fiz uma escala pentatônica de gongos. Enfim, essa sonoridade foi bem instigante e eu gostava muito de fazer. E, por fim, Silêncio Prem. Silêncio Prem tinha uma peculiaridade de eu abrir mão do meu instrumento base, que é a percussão, e voltar só para o violão, que é um outro instrumento que eu também toco, mas focar só nas sonoridades, nas possibilidades sonoras do violão. Silêncio Prem vem num momento, né, a gente ganhou o prêmio, logo depois que a gente ganhou o prêmio eu machuquei, né, eu rompi o ligamento do tornozelo, então eu fui obrigada a fazer um silêncio corporal, né? Tinha que fazer um repouso. E a gente estava muito envolvido também, assim, São Paulo é uma cidade muito pulsante, né? Às vezes pulsante viva e às vezes pulsante massacrante, cansa, né? E a gente estava muito interessado nesse silêncio, né? O trabalho não tem silêncio nenhum. É música o tempo inteiro, é dança, movimento, elemento, coisas às vezes frenéticas, mas está ali o cerne, né? A gente nunca pensou em fazer nada ilustrativo, né? Era que isso provocava na gente. Às vezes o silêncio precisa de um grito, né? O que é o silêncio? Rapaz, o que é o silêncio? Não sei. É uma sensação só. Silêncio é uma Acho que ele não sensação. existe, né? Na verdade, como ausência de som. Talvez como sensação. Tem a ver com encontro, né? Com um ponto zero, né? Um recomeço, um fim. Tudo, né? Quando as coisas se encontram, esse navegar, né? Esse navegar.
E o que é dança? Agora foi o silêncio. Sim. Dança é o navegar. Eu acho que é essa pulsão vital mesmo. Assim. Tá tudo dançando o tempo todo. Outro dia eu fiz um comentário para uns bailarinos, eu falei assim, deixa a dança atravessar o corpo de vocês, porque eu acho que quando a gente fala de movimento, pode ter dança em movimento, sim, pode ter movimento dançado, mas existe alguma coisa ligada à nossa sensação, à nossa intenção, à nossa pessoa, né? Que eu acho que quando a gente fala dança, a gente inclui essas coisas, né? Eu não me movimento mecanicamente. Eu me movimento, mas eu tenho ali naquele movimento uma intenção, eu tenho um jeito próprio de fazer, mesmo que seja uma coisa igual a todo mundo, tem um jeito que é meu, que é próprio, que está ligado às minhas vivências, que está ligado aos meus desejos, que está ligado à minha intenção de comunicação e de expressão. Então, eu acho que quando eu falo dança, eu penso que isso tudo está ali junto, né? O movimento e essa complexidade de coisas, né? que passam por nós, assim.